Nós estamos vivenciando a alegria deste tempo da graça de Deus, onde ainda experimentamos o tempo do Natal. E diante das solenidades próprias deste tempo, celebramos hoje a Epifania do Senhor, a festa, a solenidade da manifestação do Senhor. Eis que pela visita dos magos ao menino Deus para adorarem e darem a ele os seus presentes, Deus se manifesta ao mundo inteiro. E assim como nós estamos rezando ao longo do tempo do Natal, recordamos ao nosso coração que Ele é a luz. Por isso, celebrar o Natal é celebrar o mistério do Verbo que se encarna, é celebrar o mistério desta luz do alto céu que nos visita. E por isso, lembrando que Ele é a luz maior, o sol de justiça que nos visita, somos tirados do caminho das trevas. É por isso que a primeira leitura de hoje, tirada da profecia de Isaías, o profeta ele vai nos recordar justamente este caminho, quando ele convida a Jerusalém a se alegrar, porque veio do céu uma grande luz. Levanta-te, Jerusalém, acende as luzes, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que estavas envolvidos em trevas e nuvens escuras cobriam os povos. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, temos a graça de todos os anos, ao celebrarmos o tempo do Natal, recordar ao nosso coração justamente essa experiência da luz a qual somos chamados a mergulhar no Cristo e dela fazendo experiência, bebendo desta fonte da graça, não nos conformarmos com a nossa condição sujeita ao pecado, com a nossa condição sujeita a tudo aquilo que nos leva ao caminho das trevas, porque o Cristo que nos iluminou justamente para nos tirar do pecado, para nos tirar das trevas e nos apontar, assim como a estrela guiou os magos até o Cristo Jesus, ao nos apontar o caminho do céu. Hoje não é uma estrela que nos guia, mas a luz do próprio Cristo Jesus. Por isso nos alegramos, por isso manifestamos sobre nós a alegria da presença deste Deus inserido em nossa história. E assim como nós acabamos de ouvir o anúncio das solenidades móveis deste ano de 2025, a cada tempo litúrgico, nós vamos caminhando com Jesus como discípulos, percebendo que Ele se insere na nossa vida e nos convida também a nos inserirmos na sua vida, justamente para que diante de cada tempo, assim como os ciclos da nossa vida, possamos verdadeiramente nos deixar iluminar pelo Senhor e iluminados por Ele, não podemos mais viver na condição do velho homem, na condição do pecado. Embora trazemos sobre nós a nossa fragilidade, trazemos nossas limitações, o nosso lugar não é o pecado. O nosso lugar não é a escuridão, nosso caminho não é o caminho das trevas, nosso lugar é o céu. Por isso que o Cristo se encarnou, para nos tirar desta condição da miséria do pecado, para assim nos trazer a salvação e nos recordar que o céu se abre para acolher-nos diante da nossa adesão a Ele, da sua palavra e na vivência dos seus ensinamentos. Por isso nos alegramos. Nos alegramos porque mesmo que diante de nós tenhamos fraquezas e misérias, nos alegramos porque mesmo que nós possamos ser pecadores, há uma luz a nos iluminar, há o clarão do amor de Deus, a dissipar tudo aquilo que é mal dentro de nós. Basta deixarmos de insistir no caminho do erro. E assim como Jerusalém, que se alegra porque chegou a sua luz, chegou a sua salvação, o nosso coração, nos recorda o profeta, deverá estar radiante, com um coração vibrante e forte, pois assim viremos, diante das riquezas do mundo, oferecer a nossa própria vida ao Cristo Jesus. A Jerusalém é dada esta palavra pelo profeta Isaías. Mas São Paulo, na segunda leitura de hoje, na sua carta à comunidade de Efésios, vai nos lembrar que a salvação não veio somente para Jerusalém. Esta luz não veio somente para um povo, não veio para alguns e para outros, não. Esta luz veio para todos, nos diz então São Paulo, até mesmo como testemunho da sua vida e do seu ministério, onde ele diz à comunidade de Efésios: se ao menos soubesseis a graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Ele veio para todos, diz São Paulo,
e veio também para os pagãos, veio para os gentios, veio para todos aqueles que também são admitidos a esta herança, porque são partes, membros do corpo do Senhor. Se nós somos parte do corpo do Senhor, se nós somos membros deste corpo a qual Ele é cabeça, e em Cristo Jesus associados no caminho da salvação, nós não podemos então, meus irmãos e minhas irmãs, insistirmos neste caminho daquilo que é perverso, daquilo que está longe de Deus, daquilo que é condição da nossa fragilidade, do nosso pecado. Mas, ao contrário, o nosso esforço deve nos levar a cada dia para viver por essa luz e, iluminados por ela, refletirmos também o amor de Deus em favor dos nossos irmãos. De fato, as tentações da vida, de fato, as nossas fraquezas e até mesmo o poder das trevas, muitas vezes vão querer nos dominar. Muitas vezes vão querer inebriar o nosso olhar, vão querer nos seduzir e nos afastar de Deus. Basta a gente viver diante da santidade que nós vamos perceber isso. Quantas vezes a gente faz essa experiência de querer caminhar na santidade, de querer caminhar na luz, de estar perto de Deus. E quanto mais perto da luz, mais provados seremos, mais tentados nós seremos, mas nós não devemos desanimar, nós não devemos desistir, porque Ele que nos deu a luz, nos dá a salvação, justamente para não nos perdermos. Então, quando vier sobre nós toda a tentação, todo o poder da escuridão, que nós nos aproximemos ainda mais da luz, que nós estejamos ainda mais intimamente ligados ao coração de Jesus. E como os magos, que saiamos todos os dias de nós mesmos, de nossas casas, para ir ao encontro dele. O Evangelho de hoje, no capítulo 2 de São Mateus, vai recordar a figura dos magos. Eles que viram no Oriente uma estrela e sentiram grande alegria no seu coração. Já estava prescrito, anunciado pelos profetas, que quando o Messias viesse ao mundo, o rei de Israel, haveria um grande sinal no céu, que atrairia todos a ele. Nem todos viram esta luz, nem todos foram capazes de se deixar iluminar. Os magos, na alegria da fé, viram a estrela e partiram, levando seus tesouros. Tesouros estes que, como é narrado no final do Evangelho, manifestam quem é o Cristo. Por isso que a festa da Epifania é a festa da manifestação da glória de Deus. É popularmente celebrado no dia 6, que é o dia da Epifania, que a igreja transfere para o domingo, para que o povo de Deus possa participar, mas na tradição popular, também chamado de Folia de Reis, onde se saem para visitar os presépios, as imagens do menino Jesus, para recordar a luz que nos vem do Salvador. Como os magos, precisamos sair também. E eles partem. Ao chegarem em Jerusalém, se deparam com Herodes, que diante do medo de perder o seu poder, de perder a sua realeza, porque eles anunciam: eis que nasceu o rei dos judeus. Por isso eles levam para ele ouro, simbolizando a sua realeza. Herodes, ele quer saber onde está o menino para mandar matá-lo. No dia 28 de dezembro, a igreja celebrou a festa dos santos inocentes. Tantas crianças que foram mortas pela maldade do coração de Herodes, porque queria matar o Salvador, e como não sabia quem o era, mandou matar todas as crianças abaixo de 3 anos. Os santos inocentes são expressão de que diante da maldade humana, a luz sempre resplandecerá. O amor, ele sempre vencerá. A vida sempre triunfará sobre as trevas. E diante, meus irmãos e minhas irmãs, da figura dos magos que vão até Jesus para adorá-lo, deve estar também a nossa. Não temos hoje ouro, incenso ou mirra para dizer que ele é rei, que ele é homem, mas que ele é Deus. Não temos hoje, talvez na nossa vida, grandes riquezas que aos olhos do mundo possam ser oferecidas a Jesus, mas temos o nosso próprio viver. Viemos hoje a esta casa santa, não guiados por uma estrela, mas pela luz da fé. Viemos aqui hoje para, como igreja, ver o Deus que também se manifesta na palavra, na vida da comunidade e na própria Eucaristia, o pão que se partilha, que se multiplica e que se dá em alimento. E assim nós vemos a presença de Deus. E assim nós somos por Ele iluminados, para que lá fora, na vivência daquilo que aqui nós celebramos,
possamos também, tendo adorado, anunciar ao mundo para que outros sejam atraídos a ele. E quero terminar, meus irmãos e minhas irmãs, diante da figura dos magos, com uma indicação ao coração de vocês. Existe um livro, mas para facilitar a vida existe um filme, chamado O Quarto Sábio, que narra a história de um homem que, pela tradição, era um quarto sábio. Nós vemos os três representados no presépio, aqueles que levam ouro, incenso e mirra. Mas diz esse filme, diz este livro na tradição, que existia um quarto. E ele levava uma pedra preciosa para ofertar a Jesus. E ele se atrasou da caravana, ele se perdeu no meio do caminho. Mas ele queria muito ver Jesus, porque ele viu a sua estrela e se sentiu tocado por ela, sentiu a mesma alegria que os outros magos. Só que como saiu atrasado, quando ele chega em Belém, diante da manjedoura, Maria, José e Jesus já tinham fugido para o Egito por causa da perseguição de Herodes, e os outros magos já tinham voltado para casa. Ele é tomado de uma grande tristeza, mas seu coração desejoso de ver Jesus fez com que ele fosse para o Egito. No caminho para o Egito, ele se depara com uma comunidade que foi acometida de uma grande enfermidade. Ali havia muitos leprosos e o povo sofria e padecia porque não tinha como sobreviver. E ele então, no seu coração, ele sente que deveria vender aquela pedra e pegar parte daquele valor para cuidar daqueles irmãos. E ele assim o faz. Ele gasta tempo com os irmãos, gasta anos ali cuidando daqueles irmãos. Mas depois, ainda querendo ver Jesus, quando ele chega no Egito, Jesus já não estava mais lá, já tinha voltado com a Sagrada Família. E ele volta. No seu retorno, ele vai se deparando com outras realidades, com irmãos que tinham sido pegos em assalto, foram espancados e quase à morte, ele gasta o dinheiro para cuidar deles. Ele se depara com outro irmão que estava para ser morto porque devia um grande valor e não tinha com que pagar, ele paga a dívida do seu irmão. E nisso ele gasta a vida. Eu não vou contar todos os detalhes, senão vocês vão perder o interesse, né? Mas, resumidamente, ele vai seguindo. Aonde ele ouve que Jesus está, ele corre. Mas sempre aparece alguém, ele vai cuidar e ele chega, Jesus já foi. Passa a sua vida. Chega o final da vida de Jesus e ele chega em Jerusalém, porque ele sabe que Jesus chegou em Jerusalém, entrou triunfalmente, ceou com os apóstolos, mas quando ele chega aos pés do Calvário, Jesus havia morrido. E ele é tomado de uma grande tristeza. A alegria que ele tinha no coração por ver a luz do Senhor e querer ver Jesus, havia morrido naquele momento, como morreu a sua esperança. E eis que o ressuscitado aparece para ele. Ele olha para Jesus no alto da cruz, mas Jesus aparece vivo para ele. E ele, tomado de novo daquela alegria, diz para Jesus, agora já doente, de idade avançada, Senhor, eu hoje não tenho nenhum tesouro para te dar. Eu gastei todo o meu presente cuidando dos outros. E Jesus diz para ele, você me deu o melhor e o maior presente, porque você cuidou dos meus irmãos. E isso nos leva ao próprio Evangelho, quando mais tarde Jesus vai dizer, na sensibilidade daquilo que devemos fazer para ele, em favor dos irmãos. Tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Era estrangeiro e me acolhestes. Estava doente e cuidastes de mim. Estava na prisão e me fostes visitar. Porque todas as vezes que fizestes isso a um dos meus pequenos, é a mim que o fizestes. Então a história deste sábio, que ainda na tradição é dito, né, que ele pode ter sido São Lucas, o apóstolo evangelista, é narrado justamente, meus irmãos, a figura de um homem que é como nós. Não estávamos na caravana dos três magos, mas também queremos ver Jesus. Queremos viver a alegria desta luz que ilumina e aquece o nosso coração. E mesmo que nós não tenhamos uma pedra preciosa, não tenhamos grandes riquezas, é a nossa vida que deve ser ofertada a Ele. E todos os dias nós podemos ir até Jesus. Não importa se os nossos olhos não o verão fisicamente diante de nós, mas poderemos vê-lo a cada dia, quando Ele se manifesta, e manifesta sobre nós a glória do céu, para que tenhamos desejo de caminhar pela luz, enquanto estamos nesta terra de peregrinos fazendo bem, em favor de todos, na expectativa do céu que Ele tem preparado para todos nós. Sejamos assim, vamos a Belém, vamos até o menino, vamos até Jesus, e se preciso for, vamos até o Calvário, para encontrar com Ele,
na certeza de que Ele dará a sua vida por nós, como já o deu, mas Ele ressuscitará para que com Ele nós também possamos ressuscitar. Então fica aí a indicação, né? Se você quiser ler, leia. Se você quiser assistir, é público, está lá no YouTube, O Quarto Sábio. Vale a pena. Tenho certeza que vai edificar muito o coração de vocês diante dessa bonita narrativa, a qual ali nos inserimos e nos sentimos como aquele que também quer ver Jesus. Assim seja.